Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Entre as comissões parlamentares de inquérito que continuam agora em fevereiro os trabalhos iniciados no ano passado, está a CPI da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, criada para investigar supostas irregularidades na demarcação de terras indígenas e quilombolas. Parlamentares contrários à criação da própria comissão recorreram à Justiça para impedir os trabalhos, mas o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar. Nós vamos conversar agora com os deputados Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no Brasil em Debate. Eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando ao deputado Glauber Braga, o senhor é favorável ao funcionamento da CPI, da FUNAI e do INCRA, e por quê? Primeiro, Fabiano, obrigado pelo convite e cumprimentar também o deputado Osmar Serraglio e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Não sou favorável, porque essa CPI já começa carimbada. Ela tem um objetivo claro, que é facilitar a tramitação da PEC 215, dizendo que a FUNAI e o INCRA, principalmente a FUNAI, não devem funcionar por erros cometidos ao longo da sua história. O que está acontecendo em relação à FUNAI é o mesmo que você dizer que por erros cometidos por parlamentares no Congresso Nacional, com projetos de lei ou com medidas que não deveriam ter sido adotadas, que podem sim ser criticadas, o Congresso Nacional, por isso, deveria fechar. Essa comissão parlamentar de inquérito vem carimbada como de interesse claro da bancada de latifundiários que querem ver a PEC 215 sendo aprovada pelo Congresso Nacional. Por isso ela já começa como uma farsa. Certo, só para explicar para quem está acompanhando, então, a PEC 215, a proposta de emenda à Constituição, transfere a palavra final, por assim dizer, das demarcações de reservas indígenas para o Congresso Nacional. Eu queria, então, que o deputado Osmar Serraglio, que é relator dessa proposta, explicasse melhor e pudesse comentar essa colocação do deputado Glauber Braga. Na verdade, a palavra final, isso vai ainda a possibilidade de veto, porque é um projeto de lei. Nós estamos procurando dar um cunho de rapidez, para não se dizer que o objetivo é dificultar a criação e a criação de novas terras indígenas. Vai ter o mesmo rito de uma medida provisória, então não é o objetivo de dificultar a criação de novas reservas. Agora, o principal objetivo disso é, na verdade, dar continuidade ao que os constituintes imaginaram. Porque no período da Constituição, como afloraram as pretensões, se deu uma proteção necessária e devida aos indígenas, mas o que se pretendeu também era que não se criassem conflitos. Aí a Constituição de 88, no artigo 67 das disposições transitórias, diz assim, olha, a União tem 5 anos para fazer a demarcação das terras indígenas, porque eles têm direitos originários onde eles estiverem. No dia da promulgação da Constituição, isso precisa ser reconhecido. Nós passamos 20 anos sem que nada acontecesse. Essa PEC, da qual eu sou relator, ela é de 2000. Nós estamos em 2016. Então não se pode dizer que essa CPI está sendo criada para atropelar ou não atropelar. E outra, não são latifundiários. As pessoas que nos ouvem e nos assistem sabem que hoje estão tendo dificuldades para permanecer onde eles estão, minifundiários. Mais do que minifundiários, para dar um exemplo exagerado. No Maranhão, em Almirante, são 8 assentamentos. O governo federal fez os assentamentos na reforma agrária, pequeníssimos agricultores, que vão perder as suas terras. Isso está tudo desenhado, está lá na FUNAI como algo que tem que acontecer. Isso se repete no Rio Grande do Sul, se repete lá em Santa Catarina. Eu sou do estado do Paraná
Eu moro numa região que se pretende, a uns 150 quilômetros onde eu moro, a criação de uma reserva indígena onde não havia indígena. Já trouxeram, que é divisa com o Paraguai, já trouxeram mais de 2.000 indígenas, que é uma autodeclaração, eu sou indígena, e cria esse problema social. O que a gente quer com essa FUNAI, com essa CPI, em primeiro lugar, é mostrar isso, para ver se sai da cabeça essa mentalidade de que o que nós estamos querendo fazer é apadrinhar um segmento na dificultação em relação aos outros. Nós queremos a pacificação. Nunca se viu tanto problema na zona rural, na Interlândia brasileira, como agora nos últimos 10, 15 anos. Tanto conflito entre produtores rurais e indígenas. É só imaginar o seguinte, alguém poderia dizer para a gente, aonde é que se ouviu falar que um agricultor invadiu alguma terra indígena? Quem é que está sempre invadindo, criando dificuldades? É sempre o indígena. É um direito dele, mas que o sistema jurídico lhe dê isso. Não ele não pode exercer as suas próprias razões, ele próprio. Para isso nós temos o ordenamento jurídico. Obrigada, deputado Osmar Serrag. Deputado Glauber Braga, o grande questionamento, tanto na questão da PEC 215 quanto na CPI, é o funcionamento da FUNAI e, na verdade, a veracidade ou a confiabilidade, por assim dizer, dos laudos antropológicos nos quais são baseadas as decisões sobre as demarcações de terra. Seria essa a grande questão. Qual a opinião do senhor sobre esse ponto? Primeiro dizer que a PEC e, consequentemente, a CPI, que é para fortalecer a PEC, ela amplia a violência, porque ela congela, assim, o processo de demarcação. Você veja a dificuldade que a gente tem já hoje na demarcação das terras indígenas. Aí traz o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que não tem qualquer expertise para a demarcação de terra indígena, para dar uma palavra também sobre o assunto. Isso não é razoável. Em segundo lugar, as críticas que são realizadas aos laudos. Tudo bem, nós podemos fazer críticas aos laudos, nós podemos, em determinados momentos, considerar que uma decisão da FUNAI não foi acertada, como nós do PSOL consideramos, por exemplo, que em relação a Belo Monte, as decisões da FUNAI não foram acertadas. Agora, isso quer dizer que um deputado federal vai ter mais capacidade em estar fazendo a avaliação ou a determinação de um laudo do que quem tem a possibilidade de fazê-lo, que é o governo federal, através dos decretos? A gente não tem aqui que dar qualquer tipo de presente aos povos indígenas. O que a gente tem que fazer é única e exclusivamente o reconhecimento. E quem tem a maior possibilidade de fazer esse reconhecimento é quem já o faz. Trazer para o Congresso Nacional essa discussão é exatamente congelar qualquer possibilidade de demarcação. Por quê? Porque os latifundiários, esses sim, têm uma capacidade grande de ter aqui os seus representantes. Os povos indígenas não têm. Apesar da proposta do deputado Osmar Serrag trazer a possibilidade de um representante dos povos indígenas, vocês vejam que batalha é desigual. Aqueles que são os representantes de uma parcela poderosa da sociedade brasileira vão ter aqui representantes em vários partidos políticos com a capacidade de fazer com que essas demarcações simplesmente não avancem ou sejam rejeitadas na comissão especial e depois no plenário da Câmara dos Deputados. E os povos indígenas, que têm direitos consagrados, inclusive pela Constituição de 88, perdem essa capacidade na discussão. Isso é um erro, isso é um equívoco. E é exatamente por isso que a gente não pode deixar que essa visão, que é contrária aos povos indígenas, prevaleça. Respondendo a sua pergunta para não fugir dela. O questionamento a qualquer tipo de laudo pode ser feito, mas a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, não tem mais competência para realizá-lo do que aqueles que já o fazem. Obrigada, deputado Glauber Braga. Deputado Osmar Serrag, há algum outro caminho que não seja pela aprovação da PEC 215, por exemplo? Haveria algum outro caminho para questionar, para solucionar esse problema apontado da veracidade ou da confiabilidade dos laudos, como o deputado Glauber Braga colocou, que pudesse solucionar essa questão? Veja só, para solucionar o problema Raposa Serra do Sol, o Supremo desenhou qual é o regime jurídico hoje das terras indígenas. Olha, no Brasil as terras indígenas estão submetidas a esse regime. E disse, ó, essas aqui são as condicionantes que são extraídas da Constituição, 19 condicionantes. A FUNAI não obedece.
O Supremo decidiu. Ela não obedece, não existem essas condicionantes. Aí, por que nós precisamos botar na PEC? Nós estamos colocando isso. Aquilo que o Supremo, que é o intérprete da Constituição, diz que está na Constituição, nós estamos colocando de uma forma muito mais explícita, menos esse detalhe de trazer para cá, que eu posso também já em seguida esclarecer. Mas, enfim, por que nós precisamos disso? O Supremo diz, é isso aqui. O Ministério da Justiça, a Advocacia Geral, 3 ministérios fizeram uma portaria interministerial, dizendo, essas condicionantes aqui têm que ser obedecidas. Simplesmente, olha, a portaria 303, ela diz isso, tendo em vista a decisão do Supremo, blá, 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 nós temos que obedecer a essas condicionantes. Obedeceram, não? A FUNAI não obedeceu, fez com que suspendessem a vigência da portaria por um determinado período. Quando chegou aquele período, pressionaram de novo, ameaçaram de morte, de pessoas se matarem em frente ao Ministério da Justiça, e ninguém quer chegar a isso. Aí prorrogaram de novo e, enfim, não entrou em vigor. Aquilo que o Supremo disse, que foi consagrado pelo governo através de uma portaria, não conseguiu entrar em vigor. Só aquilo já resolveria muito. Agora, com um governo que se omite, não obedece nem à Constituição, porque um braço dele não obedece, é impressionante isso. Veja, em relação ao que o Glauber, né, meu companheiro, aliás, tenho uma admiração enorme pelo conhecimento que ele tem. Mas o que ele diz, primeiro, como é que eu digo diferentemente? Quem é melhor do que o povo para falar? Nós aqui somos representantes do povo. E nós temos na Constituição, está dito na Constituição, isso já está, que não passa pelo presidente da República dizer se você pode explorar minérios numa reserva indígena. Nós temos expertise em reserva indígena? Em minerais? Para dizer, não, nós autorizamos a extração de minérios da reserva indígena. Volto a dizer, isso não é projeto de lei, isso é decreto legislativo exclusivo do Congresso. Diz mais, se quiser colocar uma usina hidroelétrica numa reserva indígena, não passa pelo Executivo, é decreto legislativo. Nós temos expertise? Não temos. Assim como dos indígenas, do que está escrito no meu projeto. Tudo vai ser realizado no Executivo. Toda a expertise é deles, não precisamos nada disso. Nós vamos dar aquela tradução necessária da concepção popular que nós representamos e que nós temos o dever de obedecer, que está na Constituição, o nosso compromisso. Em cima disso, nós vamos decidir aquilo que nos é proposto. A iniciativa é exclusiva do Executivo, toda a expertise é dele. Obrigada, deputado Osmar Serragno. Deputado Glauber, eu vou pedir a opinião do senhor sobre essa colocação, mas vai ser dentro de alguns instantes, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos dentro de 1 minuto. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate, hoje com a presença dos deputados Osmar Serragno, do PMDB do Paraná, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e estamos falando sobre a CPI da FUNAI. Deputado Glauber Braga, como o senhor avalia essa questão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal ter elencado 19 requisitos que deveriam ser cumpridos, então, para a demarcação de terras indígenas e a FUNAI se recusar a seguir esses requisitos, de acordo com o deputado Osmar Serragno, inclusive evitando que uma portaria interministerial fosse cumprida. Num caso desses, não cabe ao Congresso, então, se posicionar? Primeiro, a gente pode discutir se houve, de fato, recusa no obedecimento às condicionantes. Esse é o primeiro ponto. Né? Se houve resistência a obedecer. Agora, mesmo se a gente chegasse à conclusão que houve, qualquer partido político, qualquer cidadão, qualquer parlamentar, chegando à conclusão que existe um direito líquido e certo, ele pode recorrer através de mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal. Ao contrário disso, o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede liminar, a partir do ministro Barroso, disse que a PEC 215 fere, sim, os direitos dos povos indígenas. E se o Constituinte de 88 não colocou entre as exceções do que deveria ser feito pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, a demarcação de terras indígenas, foi exatamente porque assim ele não quis. O Constituinte tomou essa decisão política. E a Constituição, ela não pode ser modificada ao nosso bel prazer
única e exclusivamente por conta da maioria política eventual. O que a gente está fazendo aqui, e essa é a discussão que está no centro dessa questão. O Brasil já teve, ao longo de muitos e muitos anos, o desrespeito aos direitos dos povos indígenas no nosso país. No ano de 2014, mais de 100 lideranças indígenas morreram, numa projeção, inclusive, que ampliou o acontecido no ano anterior. O ano de 2015 não foi diferente em relação à violência. A nossa pergunta é, a PEC 215, ela, e consequentemente a CPI que está ali para fortalecê-la, ela amplia a violência ou ela pacifica porque gera uma possibilidade de que você tenha mais segurança jurídica? Na nossa opinião, ela amplia os casos de violência, porque ela vai continuar na mesma lógica de desrespeito aos direitos dos indígenas que foi consagrado pela Constituição de 88. E repito, o Constituinte de 88 disse: essa não é uma tarefa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E repito mais uma vez, o ministro Barroso, em liminar, já teve a oportunidade de dizer que essa PEC pode sim ferir de morte o direito dos povos indígenas. O Supremo Tribunal Federal já teve, a partir de um ministro, a possibilidade dessa manifestação. Obrigada, deputado Glauber Braga. Deputado Osmar Serraglio, não haveria, então, o caminho da justiça, de recorrer à justiça, quando houvesse esse entendimento de que os requisitos prescritos pelo Supremo Tribunal Federal não estariam sendo cumpridos pelo FUNAI, não, descartando, assim, a necessidade tanto da PEC 215? Eu não vou lembrar o autor, eu sou até professor de Direito Administrativo na universidade. A gente vê muitos livros, mas eu lembro perfeitamente de uma passagem de um autor que ele diz o seguinte: a última coisa que a administração deve fazer é mandar o administrado para a justiça. Ela não pode ficar provocando, ela tem que cumprir a lei. Aí eu descumpro a lei, você vai para a justiça. É muito cômodo. Você tem uma decisão do Supremo dizendo, por exemplo, que não pode ampliar terras indígenas. Vamos voltar para esse caso de Almirante, lá no Maranhão. São mais de 1.100 e poucos pequenos proprietários, fora os 700 e poucos assentados, que vão ser retirados, mas aquilo que é fundamental que se reflita é o seguinte: eles vão ser retirados sem direito a um centavo pela terra que eles têm. Eu assisti um cidadão com 70 e poucos anos no gabinete ele estava de presidente da República, Michel Temer, quando veio um pessoal lá do Rio Grande do Sul. Ele disse assim, presidente, chorando, um cidadão de 70, muitos viram, assistindo a isso. Eu nasci lá, o meu bisavô está enterrado lá, nós temos documentos desde sempre, e agora eu não tenho direito a nada. Estão me mandando eu sair de mão abanando. Essa é a injustiça. Ninguém quer injustiçar o indígena. Mas é possível acreditar que você possa injustiçar o cidadão que está lá na terra e dizer, olha, essa terra aqui porque do Brasil originariamente era dos indígenas e você vai ter que sair. Eu pergunto aqui, Brasília. A Brasília tem a Comissão em 55, sei lá, na década de 50, é uma coisa muito recente, não havia indígena. Daqui a pouco, todos nós aqui somos invasores, temos que sair. O detalhe é esse, você tem que sair sem ter um centavo pela sua propriedade, que você comprou legitimamente, assentados pelo governo. Esses até não pagaram. Mas aqueles que compraram, tem lugares na Bahia, em Minas Gerais, com mais de 150 anos documentados. Aí eles acham normal. Não, o indígena tem o direito originário, tchau, benção, vá para a rua. Isso está acontecendo todo dia. Aí, não, mas há conflito. Imagina, eu vou chegar na sua casa, imagina, não sei, alguém da sua família que tem um sítio. Eu chego lá e digo, pode sair. Porque agora a FUNAI diz que a partir de agora você não tem nada. É um direito do cidadão, ninguém se conforma. Há uma regra que diz que as coisas na história que se marcam definitivamente são as injustiças. Está ali Cristo. Está ali o Brutus com César, estão ali o Holocausto, estão ali os cristãos na arena. São as coisas que não deixam, a gente se conforma com a morte, porque todos nós morremos, mas injustiça a pessoa não, enquanto ela puder lutar, ela luta. Você vai tirar minha terra? Eu não estou nessa situação, mas eu vejo isso todo dia. Deputados que vêm e trazem, mas são pequenos agricultores, 5, 10 alqueires, ou às vezes até hectares, que é menos do que isso. Estão sendo desalojados e o pessoal aplaudindo, tem que sair. O governo aplaudindo. O governo, que não tem essa visão de justiça mais ampla, que é fundamental que se tenha.
Obrigada, deputado Osmar Serralho. Deputado Glauber Braga, essa questão que se fala muito que é uma luta entre os povos indígenas e os grandes latifundiários. Agora, em estados como o Paraná, o que se coloca é que são pequenos proprietários, muitas vezes, né? E agora, o deputado Osmar Serralho traz o caso de Almirante, onde assentados pelo governo também estão na iminência de serem desalojados. O que fazer numa situação dessas? Tem uma confusão aí que é importante a gente esclarecer. O centro da PEC, ela não trata de indenização para pequenos proprietários de boa-fé. O centro da PEC e o centro das discussões que foram feitas foi trazer a demarcação de terras indígenas para o Congresso Nacional, onde essas demarcações seriam congeladas. O deputado Osmar Serralho sabe disso e outros parlamentares que participaram da discussão da PEC 215 sabem disso, que se a gente fosse discutir única e exclusivamente indenização para pequenos proprietários de boa-fé, isso poderia ter sido, inclusive, um ponto de acordo que não levasse à aprovação da PEC 215. Mas quando se tentou qualquer tipo de solução que passasse exatamente por esse caminho, os representantes do latifúndio não quiseram fazer o acordo, não quiseram ter uma solução que fosse essa. Por quê? Porque tem interesses muito grandes colocados e utilizam os pequenos agricultores, os pequenos produtores rurais, exatamente para escamotear esses grandes interesses, que não estou falando aqui do deputado Osmar Serralho, mas estou falando de outros parlamentares que são representantes do latifúndio e que o fazem. Ou seja, o interesse deles não é defender o pequeno proprietário de terra que, por boa-fé, ocupou aquela reserva indígena, não. O interesse deles é que não haja mais demarcação de terras indígenas no Brasil. E os direitos dos indígenas, dos povos indígenas? Os povos indígenas vão aceitar também toda a injustiça histórica que eles já sofreram e que vão continuar a sofrer se essas medidas forem aprovadas? Do mesmo jeito que o pequeno agricultor, o pequeno produtor rural de boa-fé, precisa ter uma atenção especial do Estado e não pode ser injustiçado, e as indenizações podem ser discutidas exatamente por isso, esse seria um ponto de contato e de acordo. Os povos indígenas não podem ser injustiçados porque eles historicamente já sofreram um verdadeiro massacre, um genocídio no Brasil. Isso tem que ter uma reparação histórica mínima. E a reparação histórica passa necessariamente, primeiro, por essa conscientização. E segundo, por a gente ter, por parte do parlamento brasileiro, a sensibilidade de que aqui não podem ser só interesses de determinados grupos econômicos poderosos que sejam representados. Agora, eu gostaria de fazer uma observação. Por favor, deputado Osmar Alguma Serralho. vez alguém não observou que a PEC, toda a PEC, porque tudo que se pregou e se passou para a opinião pública é que o objetivo da PEC é passar para o Congresso Nacional. Ali são mais de 10 PECs e ali a indenização sempre esteve proposta. Nunca se disse que a indenização seria ou não, deliberada na PEC 215. A verdade é que se criou um discurso. Como nós não temos lá tanta moral junto à opinião pública, o Congresso Nacional, disse assim, olha, o que eles querem é passar para o Congresso, e já sabe, o Congresso vai com latifundiários. Eu gostaria que isso fosse trazido até para a FUNAI, que tragam quem são esses latifundiários, porque esse discurso já está cansando. Quem são esses latifundiários? Identifiquem, tem o latifundiário tal, tem o latifundiário tal, que está numa terra indígena. Porque nós estamos colocando na PEC, a PEC nossa, ela está dizendo o que já está. Volto a dizer, o que nós estamos colocando na Constituição é o que já está. Mas como nem assim, nem o Supremo, que é o último intérprete, se atende, nós estamos colocando mais claramente. E nós estamos dizendo, onde é pequeno ou grande? Não. Nós estamos dizendo onde o indígena, a Constituição de 88 disse que onde eles estão, eles têm legítimo direito originário. E nós estamos dizendo isso, onde os indígenas estavam quando da promulgação, não importa se é pequeno ou grande, ele tem direito. Nós não fazemos discriminação nenhuma. Agora, claro que nós estamos também sendo pressionados, acima de tudo, porque agora se chegou aos pequenos. Antes ia lá no norte do Mato Grosso, na Amazônia, grandes áreas. Então você não atingia a população mesmo.
você atingir áreas. Hoje você está mobilizando pessoas, retirando, levando a insegurança absoluta. Porque são as demarcações residuais, né? As grandes áreas já foram então, demarcadas. O Supremo reconheceu uma coisa que juridicamente é assim. Ele disse assim, olha, se quando a FUNAI reconhece uma terra indígena, ela vai lá e delimita, significa que ela viu que aqueles eram os limites da terra indígena. A única maneira dela mudar isso aqui é se ela anular essa aqui, porque diz, olha, nós nos equivocamos. Ampliar não pode. A de Almirante, o que a FUNAI quer é ampliação. O Supremo disse que não pode ampliar. Aí não, o ministro Barroso, ele não disse que a PEC ela é inconstitucional. Imagina um ministro dizer que... o que tem na PEC? Ele pode dizer esse item sim, esse talvez. Mas o ministro, primeiro que ele não disse isso, nunca foi provocado a dizer que a PEC é constitucional ou não é constitucional, porque é um absurdo. Ali existem coisas ali tão matemáticas e oriundas do próprio Supremo que não vai ser um ministro que vai infirmar. Primeiro, Só para concluir, um minuto, por favor, deputado Glauber Braga. Está esgotado praticamente, mas eu queria dizer, primeiro, que a decisão do ministro Barroso ela é pública e todo mundo pode ter acesso através, inclusive, da própria internet. Segundo lugar, eu queria aqui fazer um desafio positivo. Só para dizer, ele não disse que é inconstitucional, ele disse que pode ser inconstitucional. Ele disse que pode ser inconstitucional e ferir direitos dos povos indígenas, né? Ou seja, pela forma como está colocado, até porque ele não pode se adiantar sobre o texto que vai ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. E o meu desafio vem exatamente em cima disso. A gente tem visto o PEC sendo alterada no plenário da Câmara dos Deputados. Se a PEC for alterada para garantir única e exclusivamente direitos de proprietários, de pequenos proprietários rurais que fizeram ocupação de boa fé, eu apoio a proposta de emenda à Constituição. Agora, que se tire do texto a demarcação de terras indígenas pelo Congresso Nacional. Agora, isso, mesmo que o deputado Osmar Serraglio queira fazer, não vai acontecer, porque os latifundiários continuam pressionando, por quê? Para desrespeitar os direitos dos povos indígenas, trazendo a demarcação para o Congresso Nacional. Deputados, a gente vai continuar acompanhando tanto os trabalhos da CPI da FUNAI quanto as discussões em relação à PEC 215. Eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui na TV Câmara. Eu conversei com os deputados Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, e Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só ligar para o 0800 619 619. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.